Amém. Vamos orar, vamos falar com Deus nesse instante. Dá início ao nosso culto. Pai, te rendemos graças, te adoramos de todo o nosso coração e toda a nossa vontade. Espírito, que possamos nos entregar diante de Ti com tudo que temos e somos. Se faça presente em nossos corações, venha habitar em nosso meio. Espírito, vem com o Teu poder, vem com Tua graça, vem com Tua paz, inundar nossos lares, Pai, inundar cada habitante de nossos lares. Em nome de Jesus, Pai, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor. Tudo é para a honra e glória do Teu único e santo nome. Espírito, seja adorado, engrandecido, exaltado, benigno em todas as nações e em todo lugar. Que possamos, Pai, contemplar a Ti nesse instante, em adoração, em louvor. Seja bem-vindo neste lugar, Yeshua. Amém. Seja entronizado em meus louvores, Deus. Seja exaltado e digno. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória.
sempre. Amém. Toda glória a Ele, a glória a Ele, a glória a Ele, a glória pra sempre. Glória pra sempre. Glória pra sempre. Glória pra sempre. Amém. Pra sempre. Amém. Aleluia. A ti toda honra, toda glória, todo louvor. Digno é o Cordeiro que por nós se entregou. Digno é o Cordeiro Santo que por mim e por você um dia fez um alto sacrifício. Por obediência, por amor ao propósito que o Pai tinha com ele. Então devemos bem dizer ao nome dele e engrandecer, porque ele é exaltado. Ele é exaltado. Curve sua cabeça comigo onde você estiver, em sinal de honra, em sinal de respeito ao sacrifício que ele fez por mim e por você. Cante essa canção comigo do fundo da sua alma. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Eu reconheço, digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Declare: Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Sons de trovões, luzes, relâmpagos.
Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, Ele há de eu ser. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. Ele és tudo para mim, e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim, e eu te adorarei. Seja adorado. Aleluia. Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã. Antes de tudo, quero desejar a você, mais uma vez, uma feliz Páscoa, uma data talvez a mais importante para todos nós que somos cristãos, cristãs, um tempo em que nós celebramos a vitória de Cristo sobre a morte, a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por isso hoje a gente pode dizer como Paulo: ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão, se Jesus Cristo ressuscitou? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fazer essa oração de louvor, de gratidão, de adoração. A gente não vai pedir nada nessa oração, mas vamos celebrar o nome do Senhor, porque se Ele ressuscitou, Ele vive. Se Ele vive, Ele está presente entre nós. Amém? Senhor, nós te louvamos, Deus, ó Pai, por não apenas essa data de hoje, mas pelo fato em si, ó Pai, do Senhor ter ressuscitado. Ó Pai, nós celebramos, Deus, o Teu projeto de salvação, o Teu plano de salvação, Senhor, porque o Senhor, ó Pai, mesmo nós sem merecermos, o Senhor não desistiu de nós, ó Pai. O Senhor, ó Deus, com graça, misericórdia, amor e bondade, o Senhor vem, ó Pai, ao nosso encontro e nos chama, Senhor, ó Deus, ao arrependimento, ó Pai. E a cruz marca, Senhor Deus, a radicalidade desse amor, a profundidade do Teu amor, ó Deus, de entregar o próprio Filho à morte, para que nós pudéssemos ter vida. Por isso nós te celebramos, não apenas nessa data, nesse dia de hoje, mas te celebramos e te exaltamos e te adoramos todos os dias da nossa vida. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos ministrar uma palavra, a palavra de Deus, que se encontra lá em Apocalipse, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 13, dando continuidade a uma série de mensagens intitulada Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Hoje a carta é endereçada à igreja em Filadélfia, que diz assim a palavra do Senhor: escreva esta carta ao anjo da igreja em Filadélfia. Esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. O que ele fecha, ninguém pode abrir. Sei de tudo que você faz. Abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. Veja, obrigarei aqueles que pertenciam à sinagoga de Satanás, os mentirosos que se dizem judeus, mas não são, a virem
prostrarem-se a seus pés e reconhecerem que amo você. Porque você obedeceu a minha ordem para perseverar, e eu o protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo, para pôr à prova os habitantes da terra. Venho em breve. Apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. O vitorioso se tornará coluna do templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, e ele será cidadão da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A mensagem de hoje, a mensagem da série, o tema da série é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas a mensagem de hoje, o tema dessa mensagem de hoje é abrindo as portas do céu. Eu quero fazer duas considerações, assim como eu tenho feito em todas as ministrações. Primeiro, falar um pouquinho da cidade de Filadélfia. A cidade de Filadélfia hoje se chama Alazeir, que fica na Turquia. Na verdade, todas as 7 cidades mencionadas nessas cartas, todas elas ficam na Turquia. E Filadélfia era a cidade mais nova de todas essas 7. Todas essas 7 cidades. Ela foi fundada no ano de 150 a.C. por um rei chamado Átalo de Pérgamo. E o Átalo tinha um apelido, que era o quê? Filadélfia. Filadélfia é uma palavra que é uma junção de 2 palavras gregas. Filo, que significa, uma das traduções possíveis para amor em português, e adelphos, que significa irmão. Então, Filadélfia significa amor fraterno, ou aquele que ama o seu irmão. Perto dos anos 80, um pouquinho antes dessas cartas terem sido escritas, Filadélfia, assim como Sardes e algumas cidades ali perto, elas sofreram uma grande tragédia, um grande terremoto que destruiu completamente a cidade. E aí ela foi reconstruída durante o império do imperador Tibério. E aí essa cidade foi renomeada para Neo Cesareia. Só que esse nome não colou muito. É igual aquelas ruas que a gente vê, né, que tem um certo nome durante anos e anos e anos. Aí vem um prefeito e quer mudar o nome, mas ninguém dá bola para o nome novo. Então essa Neo Cesareia é Filadélfia, e ficou assim conhecida durante a posteridade. Uma outra consideração que eu tenho feito em todas as ministrações sobre essa série é que essas cartas, elas possuem um roteiro definido, muito parecido uma com a outra. Eu lembro que na minha época de criança, lá no primário, faz tempo isso, a tia ensinava a gente a escrever carta. Hoje ninguém sabe mais, né? Não se ensina isso mais. Outro dia eu vi um professor dizendo que nem e-mail a criançada sabe escrever, agora é WhatsApp e por aí vai. Mas na minha época se ensinava a escrever uma carta. Vinha lá a cidade, a data, o remetente, o destinatário, o corpo da mensagem, da carta, despedida e por aí vai. Então essas cartas, elas possuem também características comuns entre elas, né? Como se fosse um roteiro. Ou seja, o destinatário, para quem era enviada a carta, uma breve característica de quem enviava a carta, que é o próprio Senhor Jesus, palavras de elogio àquela igreja que estava recebendo a carta, palavras de repreensão, avisos e alertas para que aquela igreja tomasse alguns cuidados e mudasse algumas atitudes, promessas feitas ao vencedor e, por fim, essa fórmula, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, conforme eu fiz nas outras ministrações, vamos seguir esse roteiro, começando então pelo destinatário da carta. No versículo de número 7, na parte A, diz assim: escreva esta carta ao anjo da igreja em Filadélfia. Ou seja, essa carta ela é, no primeiro momento, direcionada àquela igreja, lá nessa cidade, em Filadélfia. Todavia, essa carta ela tem um âmbito também geral, porque essa carta ela é conservada na Bíblia não só por uma questão histórica, um documento histórico, mas a Bíblia, que é a palavra viva do Senhor, ela então vem falar a nós hoje. Então essa carta é para nós hoje, para a igreja do Senhor Jesus. É por isso
que ele sempre diz: olha, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Não aquilo que o Espírito disse, mas aquilo que ele diz. Ou seja, ele continua dizendo, ele continua falando à igreja. O Senhor tem uma mensagem para a sua igreja nesses dias de hoje, a partir dessas cartas também. E é por isso que nós estamos aqui ministrando esse tema tão atual, especialmente nos dias de hoje. Então, o destinatário dessa carta não é apenas Filadélfia lá, mas Filadélfia aqui e a igreja do Senhor Jesus como um todo. A segunda parte da carta é uma breve característica de quem manda a mensagem. Em todas as cartas, Jesus ele se apresenta de uma maneira diferente. Na mensagem passada, por exemplo, a igreja em Sardes, nós vemos que ele se apresenta como aquele que tem os 7 espíritos e as 7 estrelas. Aqui, acompanhando a palavra do Senhor, diz assim: essa é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, e o que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Para a gente entender então essa expressão, aquele que tem a chave de Davi, a gente tem que ir lá para Isaías, capítulo de número 22, do 20 ao 24. Se você puder abrir sua Bíblia aí na sua casa, Isaías 22, 20 a 24, que diz assim: naquele dia chamarei o meu servo, presta atenção nessa expressão, meu servo, Eliaquim, filho de Ilquias, e eu o vestirei com a túnica que você usava, irei cingi-lo com a faixa que era sua, e lhe entregarei nas mãos o poder que você tinha, e ele será como um pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porém sobre o ombro dele a chave da casa, em algumas traduções a chave do reino de Davi, e ele abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Vou fincá-lo como estaca em lugar firme, e ele será como um trono de honra para a casa de seu pai, e nele pendurarão toda a glória da casa de seu pai, a prole e os descendentes, todos os utensílios menores, desde as taças até os jarros. Entenda uma coisa: assim como hoje nós temos aqui no Brasil, por exemplo, o presidente da República, e ele possui os seus ministérios, ministros, secretários, assessores. Naquele tempo também, aquele que estava ocupando o reino em Israel, ele tinha também uma corte, uma comitiva, com alguns funcionários, e um deles era uma espécie de um mordomo especial, era chamado de servo, ou seja, aquele que tinha uma missão especial. E esse servo especial, uma espécie de um secretário especial, ele carregava as chaves da porta do palácio. Então ele era alguém que tinha assim uma honra, ao mesmo tempo uma responsabilidade. Por quê? Porque ele abria as portas do palácio, ele tinha acesso ao rei. E não apenas ele tinha acesso ao rei, como ele também liberava acesso ao rei. Aqui no texto que nós lemos de Isaías, ele vai falar de alguns desses secretários. O primeiro era Sebna, mas diz que Sebna foi deposto do cargo porque ele deu conselhos errôneos ao rei Ezequias. E entrou então esse camarada chamado Eliaquim, que também, segundo alguns historiadores, ele perdeu esse posto porque ele colocou parentes lá no governo. Olha só, naquele tempo já tinha nepotismo, né? Político empregando familiares, funcionários públicos empregando familiares. Isso já acontecia naquele tempo. Fato é que o que eu quero chamar a atenção é que a palavra aqui ela está apontando para alguém que abria a porta para o acesso ao rei. Essa pessoa então detinha as chaves. Então essa chave de Davi aqui é um símbolo de autoridade. Esse símbolo de autoridade agora é conferido a quem? Ao servo, que Isaías chama de servo sofredor, ou seja, ao Messias, aquele que viria e que daria acesso novamente ao rei, acesso novamente nesse sentido ao Pai. Por quê? Porque o pecado fez separação entre Deus e o ser humano. E esse Messias então viria para resgatar esse acesso, resgatar essa entrada à presença do rei que havia sido perdido. E aqui o reino, não estamos falando de uma porta de um palácio terreno, mas aqui, irmãos, quando diz aquele que tem a chave de Davi, falando de Jesus, falando do Messias, é aquele que tem as chaves da porta do céu.
aquele que vai nos conduzir novamente ao céu, à presença de Deus. E céu também não é um lugar geográfico, céu é a dimensão de Deus, é a vida eterna, é o reino eterno de Deus. E é interessante porque nós estamos no domingo de Páscoa, e diz o texto da palavra do Senhor lá em Mateus, capítulo 28, versículo 1 em diante, que as duas Marias, Maria Madalena e a outra Maria, elas vão de madrugada ao túmulo de Jesus. E chegando lá, no versículo 2 do capítulo 28, diz que houve um grande terremoto e um anjo rolou a pedra que fechava o túmulo. E às vezes a gente fica pensando que esse anjo rolou a pedra para Jesus sair. Mas, queridos, veja, aquele que tem poder de ressuscitar um morto, não teria poder de fazer essa pedra flutuar, por exemplo? Então essa pedra não foi removida para Jesus sair. Essa pedra, eu vejo que é uma porta profética, que se abre para aquelas mulheres olharem lá dentro daquele túmulo e ver que o túmulo está vazio. Sabe por quê? Porque Jesus ressuscitou e Ele vive. Ele abre então esse portal eterno para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tem essa vida eterna. Essa pedra removida é uma porta onde vai nos mostrar que agora nós podemos entrar no ambiente do sobrenatural, onde céu e terra se unem, onde nós não mais podemos viver, precisamos viver nesse mundo decaído, mas nós temos uma esperança, o reino que já foi inaugurado por Jesus, e que podemos pela fé viver a partir agora desse reino, uma vida de prostração, de adoração, de serviço, de louvor a esse Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra então que esse Jesus se apresenta a essa igreja em Filadélfia. Esse Jesus, esse mesmo Jesus Cristo, se apresenta a cada um de nós, abrindo essa porta para que nós possamos entrar por ela com louvor e ação de graça, entrarmos os santos dos santos, a termos acesso a Deus novamente. Louvado seja o nome do Senhor. A terceira parte desta carta são palavras de elogio as boas qualidades que a igreja de Filadélfia possuía. Versículo 8, continua acompanhando comigo aí na tua Bíblia. Diz assim: olha, eu sei tudo que você faz. Jesus sabe, né? Tudo que a gente faz. Abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. Queridos, a igreja em Filadélfia tinha qualidades que abriram uma porta que ninguém mais poderia fechar. Por que essa expressão então é usada aqui? Porque, conforme eu já ministrei, eu quero só relembrar aqui agora, todas as cidades aqui da Turquia, daquele cinturão de igrejas ali que receberam essas cartas, todas elas eram dominadas pelo paganismo, eram cidades idólatras, idolatravam vários deuses, inclusive o imperador. Havia culto também ao imperador. E à medida que as pessoas então elas se convertiam ao evangelho, as portas começavam a se fechar para elas. Por quê? Porque as pessoas paravam de fazer negócios com elas. Essas pessoas já não eram consideradas mais influentes na sociedade, elas perdiam status, elas perdiam um valor, elas eram discriminadas, marginalizadas, deixadas de lado. E aí a maioria dos crentes então, a partir disso, o que acontecia? E Jesus Cristo chama a atenção de várias igrejas por conta disso. Eles começavam então, para não ter prejuízo financeiro, para não ter prejuízo de imagem social, eles começavam então a abandonar a fé. Se convertiam, tinham aquela experiência de novo nascimento, mas à medida que eles sofriam discriminação, rejeição e até mesmo privações, eles abandonavam a fé e diziam assim: não, eu vou voltar de onde eu vim, lá para o meu Deus, com D minúsculo, porque eu estou sofrendo, eu estou sendo rejeitado. Ou então alguns outros continuavam na igreja, mas eles continuavam de uma maneira esquizofrênica, de uma maneira dúbia, porque na igreja era crente, mas continuava participando de tudo que participava antes da sua conversão. Então eles tinham uma vida dúbia, e muitos até se gabavam disso. Eu fico vendo algumas pessoas de renome na sociedade que se convertem. Uma vez eu vi a respeito da conversão do Wesley Safadão.
virou crente, foi batizado. E eu entendo que, estou usando ele como exemplo, mas uma verdadeira conversão significava o seguinte: olha, Wesley chegando lá e falou assim: irmãos, hoje eu entreguei minha vida a Cristo. A partir de hoje eu não quero ser chamado mais de safadão, até porque na igreja ia ser estranho, né? Pai do Senhor, irmão, safadão, não dá, né? E a partir de hoje as minhas letras eu vou fazer uma revisão nelas. Eu vou continuar cantando, gravando CD, mas tudo aquilo que fala de obscenidades e de coisas que não agradam meu Deus, eu estou abrindo mão. É óbvio que uma atitude assim faria com que ele perdesse boa parte do seu público, não ganharia todo o dinheiro que ele ganha e por aí vai. Mas essa é uma conversão verdadeira, a partir da confiança. Nós temos alguns personagens, né, da nossa história. A gente pode citar aí o Rodolfo Abrantes, que abandonou uma carreira de sucesso, por exemplo, para se dedicar à vida de adoração a Deus. Mas muitos têm se convertido hoje, mas mantido a mesma vida de antes. Isso não é conversão, isso não é fruto de arrependimento de fato. Agora, diz a palavra que os membros daquela igreja em Filadélfia, eles, diferentemente das demais igrejas, eles tiveram uma experiência real de conversão. E ainda que tivessem sofrendo uma série de privações, inclusive financeiras, eles se mantiveram firmes a ponto deles não terem nenhuma falta, nenhum pecado reconhecido pelo Senhor Jesus como igreja. E se as portas do mundo estavam fechadas para aquela igreja, as portas do céu estavam escancaradas para ele. Por isso que a atitude deles, a conduta deles abriam as portas do céu. E Jesus então começa a elencar algumas qualidades, algumas virtudes dignas de elogio. Primeiro que ele diz assim: olha, eu sei que você tem pouca força. Por quê? Porque a despeito das portas se fecharem para eles, as portas do mundo, dos negócios, dos relacionamentos, as portas do céu estavam abertas para fortalecê-los, para continuar mantendo-os firmes. Eles continuaram dependendo não das suas próprias forças naqueles momentos de privação, mas dependendo do próprio Deus. É como Paulo fala lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 em diante, que ele diz assim: olha, a minha graça, Deus falando para Paulo, a minha graça é tudo que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Muitos estão preocupados esses dias com o que vai haver de comer, de vestir, como é que vai ser. Irmãos, não abra mão da sua fé, não abra mão da dignidade, da perseverança. Continue confiando no Senhor, porque a nossa força não vem de nós mesmos, a nossa força vem de Deus, vem do Senhor que nos capacita, que nos sustenta, que nos fortalece, especialmente em momentos difíceis, em momentos de crise. Por isso que essa igreja chamou a atenção de Jesus, tocou no coração de Jesus, porque apesar de toda perseguição, se mantiveram firmes, não abriram mão da sua fé, dos seus valores. Diz a palavra também, versículo 8 ainda: vocês guardaram a minha palavra. É muito importante, queridos, especialmente em tempos difíceis, a gente guardar a palavra do Senhor em todo tempo. Salmo capítulo 119, 11, fala da melhor coisa no melhor lugar para o melhor propósito. Ou seja, melhor coisa, guardei a tua palavra, Senhor, para o melhor propósito. Para quê? Aliás, o melhor lugar no meu coração, para o melhor propósito, que é não pecar contra ti. Salmo capítulo 1, salmo muito conhecido, primeiro salmo da Bíblia, bem-aventurado, primeiro salmo do livro de Salmos, na Bíblia. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém na roda de pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está em meditar na minha palavra dia e noite, ou meditar na lei do Senhor dia e noite. O seu prazer aí não é simplesmente um prazer, uma alegria passageira. Aqui está falando que é uma obediência que nós não fazemos por obrigação, mas por amor à palavra de Deus. É como aquele profissional, e tem muitos que trabalham em alguns ramos, que ele detesta aquilo que ele faz, mas ele depende de um salário no final do mês, mas ele odeia. Se ele pudesse, ele faria qualquer outra coisa na vida. Mas existe aquele profissional que trabalha numa área que talvez nem precisasse pagá-lo, porque ele faz com tanto prazer, com tanta alegria. Ele se sente altamente valorizado quando ele recebe por aquilo ainda.
Ou seja, ele não faz aquilo por obrigação, mas ele faz por vocação. Assim diz que tem que ser os servos e as servas do Senhor em relação à sua palavra, algo que nós fazemos com prazer, com dedicação, com alegria. E era assim que essa igreja em Filadélfia, irrepreensível, se portava. Outra característica, outro elogio que a igreja em Filadélfia recebe, diz assim: não negaste o meu nome. Jesus já fala sobre isso lá em Lucas capítulo 9, versículo 26. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem. E quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Para igrejas assim, queridos, não apenas o Senhor ele abre as portas do céu. Para igrejas assim, o Senhor dá inclusive a chave na mão delas. Eu me lembro daquele diálogo belíssimo entre Jesus, aquela conversa entre Jesus e os seus discípulos, que está lá em Mateus capítulo 16, versículo 13 em diante. Jesus volta-se para os seus discípulos e pergunta assim: olha, o que estão dizendo a respeito de mim? E os discípulos respondem: estão dizendo que o Senhor é João Batista, Elias, e por aí vai. E Jesus pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro vai fazer uma declaração das mais importantes na palavra de Deus. O que Pedro fala? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala assim para ele: olha, Simão Barjonas, bem-aventurado és tu, porque não foi nem carne nem sangue que te revelou isso, mas o Espírito de Deus. E o Senhor continua dizendo, que ele já não seria chamado de Simão, mas sim de Pedro. E sobre esta pedra, diz Jesus, eu edificarei a minha igreja. Sobre essa pedra, não sobre Pedro, entenda isso. Isso é importante você entender. Jesus está falando igual os nossos irmãos católicos pensam que é sobre Pedro. Primeiro Paulo não é isso. É sobre a confissão que Pedro faz. Essa confissão de que Jesus é o Messias, Jesus é o Cristo. E aí Jesus fala: sobre essa pedra edificarei. Então, ou seja, sobre essa confissão de fé, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí no versículo 19, Jesus fala assim para Pedro: eu lhe darei as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. O que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então, em cima dessa confissão, a partir dessa confissão de fé, o Senhor nos entrega, não apenas abre as portas do céu para a igreja, mas entrega a chave. Nós entramos nessa dimensão espiritual, no céu, que é a dimensão de Deus, que é a vida plena, que é a vida eterna. E nós temos a chave para levarmos outras pessoas a entrarem também. É isso que Jesus está se mostrando. E aquela igreja de Filadélfia tem todas as virtudes, irmãos, que nos ensinam também a termos essa chave em nossas mãos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Seguindo em frente na carta, todas elas possuem repreensão à igreja. Interessante que Filadélfia ela não recebe nenhuma repreensão, nada. Seguindo a carta ainda, aí Jesus começa a dar alguns avisos, alguns alertas. E aqui no versículo 9, continua com a Bíblia aberta aí, vai dizer assim: veja, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, os mentirosos que se dizem judeus, mas não são, a virem, prostrarem-se a seus pés e reconhecerem que amam você. O que aconteceu naquela época? Todos os povos, todas as nações dominadas pelo Império Romano, eles eram obrigados a prestar culto ao imperador. Só que o povo judeu recebeu uma espécie de privilégio, eles eram desobrigados a prestar esse culto. Só que à medida que a igreja cristã avançava, à medida que os cristãos, através das missões, através da pregação, começavam a crescer, eles ainda nesse tempo eram confundidos com os judeus. E aí muitos achavam que os cristãos eram judeus ainda. Então os judeus ficaram preocupados, com medo de perder esse privilégio e serem castigados juntamente com os cristãos, pela essa irreverência ao imperador, por essa subversão. Então o que os judeus começaram a fazer? Começaram a inventar calúnias a respeito dos cristãos,
começaram a inventar mentiras, cometer mentiras, falar mentiras, começaram a perseguir os cristãos. E é por isso então que eles são chamados aqui de sinagoga de Satanás. Mas diz a palavra, queridos, que quem sairia em defesa, em favor daqueles cristãos seria o próprio Deus. E os próprios mentirosos judeus que estavam perseguindo, não todos os judeus, claro, mas aqueles que estavam perseguindo os cristãos, eles seriam os primeiros a reconhecer que Deus havia amado, que amava aquele povo, que amava aquela igreja. Ei, se você está sofrendo por causa da sua fé, vem comigo aqui. Não fica tentando se defender, não fica tentando duelar, rebater. É o próprio Deus que nos honra, é o próprio Deus que nos defende, é o próprio Deus que nos sustenta. Dele pertence toda a vingança. Às vezes a gente fica vendo pessoas discutindo em Facebook por causa disso, daquilo. Fica em Deus, é o Senhor que nos honra. Às vezes a gente é caluniado, às vezes falam coisas absurdas contra nós, a gente fica triste, é óbvio, ninguém gosta de ser caluniado. Mas lá na frente, espera, fica firme, continua firme no Senhor, porque Ele vai te honrar. A gente vai ver isso lá desde Moisés, lembra quando Arão e Miriam falaram mal dele? Sabe por quê? Quando alguém se levanta contra um servo de Deus, na verdade está levantando por si contra o próprio Deus, e o próprio Deus vem em defesa dos seus servos e servas, especialmente se são fiéis. E o texto continua, versículo 11, ele vai dizer, versículo 10, ele vai dizer: porque obedeceu a minha ordem para perseverar, eu o protegerei, olha aí, do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo para pôr à prova os habitantes da terra. Talvez a gente esteja passando por uma grande prova, o mundo hoje está passando por uma grande prova, mas aqueles que são fiéis, irmãos, são guardados pelo Senhor, são protegidos pelo Senhor, como o menino dos olhos de Deus que nós somos. Aí o versículo 11 vai dizer assim: venham em breve, apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Coroa aqui é aquele artefato que se colocava na cabeça de um atleta que vencia uma prova nas Olimpíadas. Ali ele recebia como um símbolo, como um gesto, como premiação da sua vitória. E o Senhor está dizendo que existe um prêmio. Aqueles que perseverarem até o fim vai receber uma coroa, não uma coroa de louro. Daí vem a expressão louro da fama, né? Não é isso. Nós vamos receber a coroa da vida. Aquela que Jesus ele promete: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Até porque o Senhor, Deus, é o único que pode nos dar vida. Agora entenda uma coisa, ainda usando essa linguagem esportiva aqui, todo atleta, para vencer uma prova, a gente sabe que precisa de dedicação, precisa de foco, precisa de disciplina. Vai conversar com qualquer vencedor olímpico aí, qualquer medalhista olímpico, você vai ver que ele vai falar isso. Eu treinei durante 4 anos um ciclo olímpico, abri mão de muitas coisas, me dediquei. Na caminhada cristã, queridos, como atletas espirituais, nós precisamos também de ter foco, de ter disciplina, de ter determinação, para que nós possamos também alcançar essa coroa. Veja, é mérito de Deus, é Ele que dá, a salvação vem do Senhor. Mas nós precisamos estar firmes, focados. Às vezes a gente abandona tudo, cruza os braços para uma vida de adoração, de intimidade com o Senhor, mas Ele nos chama a essa determinação, essa disciplina espiritual. E essa igreja então em Filadélfia possuía tudo isso. Por isso que não apenas as portas se abriram, mas o Senhor deu a chave da porta para ela. A sexta parte dessa carta são promessas dirigidas especialmente ao vencedor. Quais são essas promessas? Versículo 12 diz assim: o vitorioso ou vencedor se tornará coluna do templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, e ele será cidadão da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aqui o Senhor está falando da nova Jerusalém.
Está falando da Canaã celestial, essa cidade onde todos aqueles que perseverarem até o final serão chamados para habitar eternamente. O Senhor diz que fará daqueles que perseverarem ao vencedor. Eu falei na última ministração que vencedor aqui, a palavra ela significa aquele que depois de uma guerra ele sai vitorioso. Essa pessoa então ela vai ser coluna dentro dessa cidade chamada Nova Jerusalém. Aliás, essa cidade não será chamada Nova Jerusalém, até a cidade vai receber um novo nome. No Antigo Testamento a gente vai ver várias nominações novas. Aqui está lá em Ezequiel, que me chama mais atenção, vai ser chamada de Yahvé Chamar. O Senhor está presente ali. Mas tem outros nomes também. Só que não vai ser só a cidade que vai ter um novo nome. Diz a palavra que todo vencedor, todo aquele que vencer, terá um novo nome também. Será gravado nele, diz a palavra, sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade, já falei sobre isso, que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Aleluia. Apocalipse capítulo 14, versículo 1, vai dizer assim: olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome, ou seja, na testa, escrito o seu nome e o nome de seu pai. Vem comigo aqui, deixa eu te explicar uma coisa. Esses 144 mil, algumas seitas cristãs vão dizer que só vão ter nessa cidade eterna, Nova Jerusalém, apenas 144 mil pessoas. Se você chegar com a senha 144.001, você já fica de fora. Como se tivesse um porteiro lá falando: tem um número aí. Não, agora esgotou, acabou aqui a... Não, esse 144 mil é um número simbólico. É a multiplicação de 12, que significa as 12 tribos de Israel, vezes os 12 apóstolos de Cristo, colunas do Novo Testamento, vezes 1000, que é o número que significa a multidão na Bíblia. Então, significa que todo o povo da antiga aliança, mais o povo da nova aliança, vão habitar essa Nova Jerusalém, essa Jerusalém celestial, e vão ser gravados, vão receber uma marca. Que marca é essa? O nome do próprio Deus vai ser gravado em nós, como se Deus fizesse uma tatuagem nos seus filhos, escrevendo o próprio nome. Quando é que você escreve o teu nome em algo, gente? Eu trabalhava numa empresa que tinha uma geladeira, e quando alguém comprava um lanche, levava alguma coisa lá, tinha que colocar um nome, senão ia embora. Você tinha que botar teu nome lá no etiquetinho, para que todos soubessem: não, pertence a alguém. Quando uma criança nasce, o pai normalmente vai no cartório e vai registrar lá, coloca o nome e também o que? O sobrenome, para indicar o que? Que essa criança pertence a uma família. Deus, Ele vai escrever o nome dele em cada um de nós, dizendo que nós pertencemos a Ele eternamente. Nós somos do Senhor, e nós podemos hoje já desfrutar dessa realidade. Isso não é uma coisa apenas escatológica lá para o fim dos tempos, não. A gente já pode desfrutar. Jesus, ao vencer a morte, Ele já confere a nós essa vida abundante que o Senhor nos oferece hoje. Aquilo que essa igreja, olha que coisa tremenda, aquela igreja era uma igreja empobrecida, uma igreja perseguida, todavia era uma igreja vitoriosa. Ou seja, a nossa vitória não depende de coisas materiais, mas depende das promessas, da presença, do poder do eterno sobre a nossa vida, se manifestando hoje. Louvado seja o nome do Senhor. E aí vem a fórmula, que se repete em todas as cartas: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu quero repetir o versículo 11, que diz assim: olha, eu venho em breve. Esse em breve aqui não significa que Ele vai vir daqui a pouco, até porque Jesus Ele não sabia o tempo, Ele mesmo diz isso. Esse em breve aqui diz que Jesus vai vir de forma repentina. E como nós estamos nesse tempo de Páscoa, domingo de Páscoa, se a gente abrir o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 6, que fala da ressurreição, vai dizer que Simão Pedro, olha aí, Simão era o nome, Pedro já era aquele nome que Jesus havia dado a ele. Seguindo João, que correu na frente, e as duas Marias já haviam chegado lá antes, inclusive,
ele chegou, Pedro, né, chegou e entrou no sepulcro, a pedra já havia sido removida. E ele também, isso aqui é muito interessante, ele viu os lençóis. Aqui já é uma evidência de que o corpo de Jesus não foi roubado, como alguns insinuaram na época, e até hoje alguns vão falar isso. Porque se o corpo de Jesus houvesse sido roubado, ele estava enrolado nesses lençóis, a pessoa que roubou, teoricamente, levaria com o lençol e tudo, mas os lençóis estão lá, é uma evidência que Jesus ressuscitou. Mas o mais interessante é no versículo 7, João 27, diz assim: bem como, além dos lençóis, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Olha, nenhuma palavra que está na Bíblia é em vão. Às vezes a gente lê esse texto e vê essa expressão, esse lenço dobrado à parte, a gente olha isso e não entende, não dá muita importância, mas isso aqui tem um significado poderoso. E a gente tem que entender um hábito antigo do judeu, que quando um servo preparava a mesa para o seu senhor, ele arrumava tudo direitinho, todos os alimentos, pratos, talheres e tudo mais. Ele colocava então um lenço dobrado, uma espécie de guardanapo, ficava ali, dobrado. E enquanto aquele senhor, ele fazia a sua refeição, o servo ficava de longe, no lugar onde ele não era visto. E quando o senhor acabava a sua refeição, o que ele fazia? Pegava esse lenço que estava dobrado, limpava a sua mão, limpava a sua boca, a sua barba, e julgava aquele lenço, sinalizando o quê? Eu terminei. Você pode vir aqui agora arrumar, está terminado. Só que, quando aquele senhor, ele mantinha o lenço dobrado, ele poderia até se ausentar daquele lugar, mas a mensagem era: eu vou voltar. Esse lenço dobrado sobre aquela mesa estava sinalizando, e sinaliza para nós, que Jesus vai voltar. Ele está vindo para buscar a sua igreja, aquela que persevera até o final, aquela que não se corrompe, aquela que as portas do mundo podem estar se fechando, mas ela já entrou numa dimensão espiritual que ela consegue perceber a porta do céu aberta. A ressurreição nos traz isso. A possibilidade hoje de vivermos a partir do céu que já se manifesta aqui na terra, trazendo milagre, trazendo o sobrenatural de Deus sobre a nossa vida. Eu sei que isso vai ter uma conclusão, esse reino vai ser definitivamente constituído aqui, mas nós já podemos aproveitar e desfrutar dele hoje. Que você viva a partir da ressurreição de Cristo, que você viva a partir da vida e abundância que Ele já nos oferece hoje, e que você, serva do Senhor, possa ser encontrado como essa igreja em Filadélfia, uma igreja irrepreensível, uma igreja que na sua fraqueza, nas suas debilidades, nas suas impossibilidades, conheceu o poder, o amor de Deus como nenhuma outra daquelas igrejas. Uma igreja que, com as portas fechadas do mundo, elas tiveram acesso ao trono da graça de Deus. E não somente isso, receberam as próprias chaves para levar outros a entrar nessa dimensão também. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Mais uma vez, feliz Páscoa, viva essa ressurreição, viva essa dimensão de céu na terra todos os dias em Cristo Jesus. Amém e amém. Aleluia. O Senhor Jesus, Ele participou algumas vezes da ceia pascal com os seus discípulos, porque a Páscoa era uma festa judaica que simbolizava, e o nome Páscoa, Pachá, significa passagem, simbolizava a saída do povo de Israel do Egito rumo a Canaã, a terra prometida, a terra da promessa. Mas a partir da última ceia, que hoje é conhecida como a ceia cristã, a Páscoa ela toma um sentido diferente para cada um de nós. É a promessa de Cristo Jesus, que a sua igreja, aqueles que crerem nele como Senhor e Salvador, está rumo
há uma terra prometida também, que é a nova Jerusalém, onde céus e terras vão ser restaurados, renovados, onde habitaremos eternamente. E nós ceamos para lembrar então a promessa de Jesus, para lembrarmos o sacrifício de Jesus e lembrarmos acima de tudo da ressurreição, da vida que só Jesus Cristo pode nos dar. A palavra de Deus diz que na noite que o Senhor ele foi traído, eu sempre gosto de enfatizar isso, se foi traído pode ser entendido também como a noite que o Senhor se entregou, ele tomou o pão. Pode pegar o pão. Ele deu graças, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, comei dele todas as vezes em memória de mim. Você que está com o teu pão aí na sua casa, pegue ele agora, agradeça ao Senhor e pode comer. E após haver ceado, o Senhor também tomou o cálice e disse: esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Bebei dele todas as vezes em memória de mim. Você que está com o cálice aí também, erga ao céu, agradeça. Também pode beber daquilo que significa o sangue derramado de Cristo Jesus, o sangue da redenção, o sangue da nova aliança, o sangue que nos traz salvação, vida eterna. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos mais uma vez, ó Pai, pelo teu sacrifício naquela cruz, pelo teu sangue vertido para nos purificar de todo pecado, para retirar, ó Pai, toda a condenação que pairava sobre a nossa vida. A palavra diz, ó Pai, que na cruz o Senhor, ó Pai, conquistou a nossa herança, tirou toda a acusação de Satanás contra nós e nos deu, ó Pai, vida em abundância e vida eterna. Nós te louvamos, não apenas hoje, no dia da Páscoa, mas queremos, ó Pai, te honrar, te agradecer, te glorificar todos os dias da nossa vida, até o dia, Pai, onde a tua igreja se reunirá, toda ela, aqueles que perseverarem, aos vencedores, para participar daquele grande banquete, Senhor, e passarmos toda a eternidade, Senhor, na tua presença eterna. Muito obrigado, Senhor. Eu oro pela vida do teu filho e da tua filha, ó Pai, de famílias, pela vida da igreja, te glorificando, Senhor, por tudo. E que o amor de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito seja sobre a tua vida, juntamente com a sua graça, misericórdia e consolação, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe sua vida. Lembrando mais uma vez, que nós estamos numa campanha de jejum e oração. Chegamos na metade dela, tem mais 20 dias aí pela frente. Nós estamos partilhando, vídeo todo dia com uma reflexão, uma breve reflexão, um breve texto. Você pode compartilhar esses textos também, assim como você pode compartilhar todos os vídeos, todos os cultos que nós estamos transmitindo aqui. Lembrando que aqueles que desejam ofertar ou cumprir o seu voto de fidelidade ao dízimo, você pode depositar na conta da igreja, tá? Vai aparecer aí os dados da conta, ok? Ou trazer aqui também no templo às tardes, todos os dias às tardes o templo tem ficado aberto das 2 até as 18, para você orar, para você conversar, claro que a gente está evitando aglomerações, mas você pode vir aqui e também trazer uma oferta, trazer um mantimento. A igreja não para, a igreja continua servindo, a igreja continua com seus compromissos, a gente precisa honrar todos eles, daí a importância de você continuar ofertando, dizimando. Amém? Deus te abençoe.